Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Sejam muito bem-vindos, amigos e irmãos, a mais um programa do podcast Na Contramão, que ocorre todas as terças-feiras às 20 horas no canal do YouTube, a Igreja em Campina Grande. Também vocês nos encontram em outras redes sociais, como o Instagram, né, Campina Grande CG. E hoje nós estaremos, compartilhando com vocês mais uma porção da Palavra de Deus, cujo tema é o único caminho para a felicidade, né? Que possamos, de alguma forma, tocar no coração de cada um de vocês que estão nos assistindo, né? Com a Palavra de Deus. Eu sou a Adriana, né? Agora eu vou apresentar alguns dos irmãos Amém. e irmãs. Pode Cristiane, amém. Danilo. Priscila, amém. Amém. E aí, qual é o tema de hoje, Adriana? O único caminho Único. para a felicidade. Amém. E esse tema me chamou a atenção quando eu tive a oportunidade de desfrutar um pouquinho sobre ele. Para quem nos acompanha e não conhece, a gente desfrutou um pouquinho de um texto que está no Jornal Árvore da Vida, né? E nele tem esse artigo que fala Jesus Cristo, o único caminho para a felicidade. Isso me chamou a atenção porque a felicidade é algo buscado por todos, né? Seja jovem, adolescente ou mais maduros aqui como nós, eu, minha esposa, Adriana, a gente todos buscamos essa felicidade. E a felicidade muitas vezes é associada também a aqueles momentos de alegria que a gente vive no cotidiano, né? Então, quando a gente consegue algo material que a gente estava almejando muito, um carro, por exemplo, ou para quem já é casado, uma casa, algo nesse sentido, a felicidade também está ali associada, né? Ou para quem é jovem, começa a namorar, eu conheço pessoas que é assim, ficam felizes, sorriem, até o vento faz sorrir. E aí isso também traz felicidade, né? Um relacionamento também proporciona. Mas a palavra fala que não é só nesses momentos que a gente deve estar feliz. E aí, para começar, Filipenses 4, o versículo 4, que eu queria que os irmãos que nos acompanham pegassem a Bíblia e acompanhassem conosco, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí, para quem lê esse versículo aqui, pode se perguntar, né? Alegrar-se? Alegrar quando a gente está, como eu estava comentando agora há pouco, quando você está com saúde, quando você tem um namorado que nos faz feliz, quando se tem um bem material ali que a gente conquistou, tudo isso é fácil, né? Mas o versículo diz aqui, alegrai-vos sempre. E aí esse é o primeiro ponto que eu já deixo para vocês compartilharem um pouquinho, né? O sempre. A gente deve se alegrar só nesses momentos, como é esse sempre? Aí já passa aí para um de vocês aqui na mesa. Amém. Assim, essa questão, né, do sempre, a gente remete àquela situação de que não é um pico que a gente está... Esse alegrar-vos aqui não é um momento, não é aquele pico. Hoje eu posso estar aqui alegre porque eu estou bem. As circunstâncias, Isso, no caso, exteriores, estão ali cooperando, né, para que eu esteja feliz. Mas não, é bem interessante esse sempre. Né? E quando ele diz aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Então, isso é bem interessante, que a nossa alegria ela não deve estar dependente dessas circunstâncias exteriores. O Senhor está nos trazendo até essa percepção de que a nossa alegria ela está no Senhor. Né? É algo muito mais forte e íntimo, assim como posso dizer. E aí eu estava lendo aqui um salmo, Salmo 16, 8 e 9. Ele diz assim, ó, como é interessante. Ele diz assim, ó, sempre tenho o Senhor diante de mim. Amém. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Amém. Por isso, o meu coração se alegra
Amém. E no íntimo exulto. Amém. Mesmo meu corpo repousará tranquilo. Quer dizer, chega até o momento, né, do corpo ter esse momento assim de repouso, né? É verdade. E aqui me chama muita atenção, porque o fato de termos a presença do Senhor Amém. traz essa alegria, eu acho que até indescritível, assim, Isso, é você, verdade. a gente tentar passar, sabe, assim, em palavras, porque não é só um sentimento, né? É algo que quando eu tenho a presença do Senhor, nada que vai me abalar, até nas circunstâncias que não são favoráveis, digamos assim, como Dani citou algumas que são favoráveis a você sentir alegria, mas vai ser mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nessas situações mais assim complicadas, a gente vai ter esse sentimento de se alegrar no Senhor, porque a presença dele é o suficiente. Por isso que é o único caminho para a felicidade, é quando a gente tem realmente o Senhor. Prova, de fato, né? Ter o Senhor, essa presença do Senhor e se alegrar, independente do exterior. É verdade. A gente vê que não é uma alegria que se esgota com as circunstâncias que está ao meu redor, né? Eu posso estar passando por várias circunstâncias de dor, de sofrimento, né? Quem não está passando por alguma circunstância, né, difícil na sua vida, mas essa felicidade, ela não é algo momentâneo, né? Algo que se passa, é uma vida, é sobre ter uma vida alegre, né? Fala muito disso no texto. Então, não é algo instável e passageiro. Muitas vezes as pessoas têm aquela alegria em coisas, em pessoas, né? Isso. Minha felicidade é o que eu tracei para o meu futuro realmente acontecer, ou se eu tiver dinheiro, ou tiver saúde, né? Então a gente coloca muito a nossa felicidade em coisas, em pessoas, em algo que eu quero conquistar e ter na minha vida, né? Mas isso, se a gente pensar bem, tudo isso é muito passageiro, Exato, né? Isso é uma coisa instável, né? Isso não é algo duradouro, né? Mas a felicidade que nós estamos falando aqui vai muito mais além do que isso. É algo constante e que dura para sempre, né? Que é possível provar. É possível verdade. provar. É possível provar, né? Como todos aqui já estavam compartilhando, né? Muitas vezes a gente associa a felicidade a conquistas, a momento com a família. Por exemplo, a começar um relacionamento, que eu comecei a rir aqui, porque recentemente o Senhor me abençoou com uma pessoa maravilhosa, então realmente eu só fico feliz, com um sorriso de canto a canto. Mas, como o texto fala, alegrai-vos sempre. Não só os momentos que são propícios, mas momentos que as circunstâncias não colaboram. É o sempre. Às vezes nada colabora. O ano passado eu passei por algumas situações um pouco complicadas. Por exemplo, a minha mãe, ela teve um infarto agudo no miocárdio, e não foi uma situação fácil para mim, porque eu, como enfermeira, eu sabia tudo o que estava acontecendo com ela, eu sabia que a qualquer momento o coração dela podia parar, então foi muito estressante o ano. E isso foi depois da metade do ano que isso aconteceu. E teve outro acontecido também, a minha avó, por parte de pai, ela faleceu. Então, quando foi chegando no final do ano, porque a gente costuma assim, passava o Natal com a família da minha mãe e o Ano Novo com a família do meu pai. Só que não tinha mais a minha avó. Então, assim, não tinha muito sentido, não tinha muito o que comemorar no final do ano, sabe? Então, assim, a gente saiu, foi pro Açude Velho, viu as luzes e tal, rompeu o ano, a família junto, mas não era a mesma coisa. Aí eu cheguei em casa, eu tava muito triste. Tava meio assim, sabe, meio pra baixo. Por todas as coisas que aconteceram. E aí eu fui mexer no celular e eu fui olhar assim, né, na galeria de fotos e eu vi, apesar de ter acontecido essas coisas, o Senhor me proporcionou bons momentos. Momento muito feliz, onde eu pude estar com a minha família, onde eu pude viajar, onde eu pude estar junto dos irmãos. E nesse momento que eu vi assim, poxa, apesar de tantas coisas terem acontecido na minha vida, o Senhor também cuidou de mim. O Senhor também me abençoou com muitas outras coisas. E nesse momento eu lembro que eu dobrei meu joelho no chão e eu comecei a orar. Comecei a orar ao Senhor, comecei a me derramar. E aí me veio um sentimento de gratidão, de agradecer ao Senhor, sabe? Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez. E eu lembro que tinha até um hino que fala assim, até postei: há uma infinita gratidão por tudo que tem feito a mim. E a partir do momento que eu aprendi a agradecer, eu não ficar olhando para os problemas, a partir do momento que eu aprendi a agradecer, eu senti um consolo.
tem um versículo que fala em Mateus 5:4, que é bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E bem-aventurados quer dizer felizes, né? Então, felizes os que choram porque serão consolados. E nesse momento eu senti o Senhor me consolar. E me veio uma alegria que não dava para descrever. Uma alegria indescritível, que no dia seguinte eu fui treinar, alguns colegas olharam para minha cara, Pri, por que você está tão feliz? Eu digo, isso é Deus na minha vida. Não dá para explicar. Essa mesma alegria, assim, eu ficava assim, sorrindo o tempo todo, aquela alegria assim, de estar com um sorriso de canto a canto, experimentando Deus. Eu digo, gente, essa alegria é Deus na minha vida. Amém. Então, quando o texto fala assim, alegrai-vos sempre, são nessas situações. Mesmo que nada colabore, mas por você experimentar o Senhor na sua vida, o Senhor lhe consolando, cuidando de você, você consegue experimentar essa alegria. Amém. E até essa experiência que Priscila compartilhou, né, de momentos, as circunstâncias exteriores não eram favoráveis, mas mesmo assim, o fato de você desfrutar do Senhor lhe trouxe essa alegria, é semelhante a uma experiência de Paulo e Silas. Aqui em Atos, capítulo 16, aí do versículo 16 ao 26, a gente não vai poder ler todos os versículos aqui, mas mostra no versículo 16 que Paulo curou uma jovem que era adivinhadora. E por conta disso, os senhores que lucravam com essa capacidade que essa jovem tinha de adivinhar, eles perderam a capacidade de lucro. E aí, por conta disso, Paulo e Silas foram presos. E aí foram açoitados, estavam ali. As circunstâncias todas eram negativas, né? Prisão, açoite. Mas aí o versículo 25 compartilha. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, mesmo ali diante de todas aquelas situações aparentemente negativas, eles podiam ter esse momento de oração e de louvor que os fazia ter uma atitude completamente diferente dos que estavam ali naquela prisão. E a gente pode desfrutar de momentos assim, né? Como você falou, você foi lá e orou. Paulo aqui teve a mesma experiência, foi orar. Já aprendi a contente viver na alegria também ao sofrer. E ali naquele momento ele tem comunhão com Deus por meio da oração, por meio dos louvores, e como isso transforma aquela situação, né? É verdade. E a gente no nosso dia a dia tem que aproveitar essas oportunidades, né? Por meio da oração é uma forma da gente ter comunhão com Deus e se alegrar mesmo diante das circunstâncias que não são favoráveis. Mas também, como diz aqui, cantar louvores. Eu conheço muitas experiências de irmãs que já mostraram que quando estão ali passando por umas dificuldades, às vezes ir até a palavra para ler não é tão fácil, tem uma certa dificuldade. Mas aí os louvores proporcionam de uma forma mais fácil essa comunhão com Deus. E ali por meio do louvor vai tocando no Senhor e se sente consolado e a experiência muda completamente, né? Muda completamente. E tem um versículo que fala que em 2 Coríntios, né? Se você quiser nos acompanhar com a sua Bíblia, fica à vontade. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Nossa, como isso é rico, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Isso era o apóstolo Paulo falando, né? As experiências dele. Nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, muitas vezes, quando a gente passa por essas experiências, quando a gente vê assim que não tem mais força nenhuma e que a gente depende do Senhor, aí que o Senhor te diz, a minha graça te basta, eu sou o suficiente para você. Amém. Então, assim, percebe que existe uma razão do sofrimento, né? O sofrimento não é o sofrimento em si, né? É o resultado desse sofrimento que vai nos proporcionar na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende, né? O que Deus está fazendo na nossa vida e a gente fica se perguntando, mas qual a razão do meu sofrimento, né? Por que eu estou sofrendo? E aí, nesse momento, é que nós devemos buscar, né? Como os irmãos falaram, Priscila e Danilo, buscar mais ao Senhor, porque nele há o consolo, nele há a luz, né? Nós vamos encontrar o carinho, a misericórdia, o amor do Senhor, né? Todos aqueles que vão buscar o Senhor não vão voltar vazios. E aí, também há essa necessidade, porque quando a gente está passando por sofrimentos, muitas vezes são provações que o Senhor está permitindo, porque lembra que todas as coisas que está lá em
em Romanos 8, 22, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Né? Que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nada, todas as coisas cooperam. Então, muitas vezes, nas nossas circunstâncias, ao nosso olhar, nós vemos coisas como bem ou mal. Não existe isso. Todas as coisas cooperam. Por mais que aos nossos olhos seja sofrido, eu não estou vendo muito o bem, não estou conseguindo enxergar, mas pode ter certeza que no Senhor tudo isso vai cooperar para o bem. O Senhor realmente tem Ele nos prova. Uma das formas que o Senhor nos prova é para salvar a nossa alma, né? Porque nós ainda temos esse eu, né? Essa natureza humana caída, né? Que é contrária à vontade de Deus, que é contrária ao Senhor. Então, o Senhor precisa trabalhar em nós. E uma das formas do Senhor trabalhar em nós é através das provações, né? E aí isso vai causar sofrimento? Vai, mas tem um propósito, né? O Senhor quer trabalhar em nós para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Lá em 1 Pedro 1,7 diz... Vou ler só a parte do versículo que diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, né? Nós somos é como um mineral bruto, né? O que o Senhor vai trabalhando, né? Vai purificando até se tornar um ouro, né? E assim, o Senhor Ele quer provar o valor da nossa fé que nós temos pelo Senhor. Então, há necessidade. Então, nesse momento, como irmão, a gente tem que se gloriar, né? A gente tem que se alegrar no Senhor, né? Amém. Amém. Quando Priscila estava lendo o 2 Coríntios, eu estava justamente procurando aqui o mesmo versículo. Amém. E o que eu fiquei bastante tocada é que em todos os versículos que a gente for ler sobre a gente se regozijar, se alegrar na fraqueza, vem sempre em seguida um encorajamento. É verdade. Assim, ó, esse de 2 Coríntios que tu estava lendo mesmo aqui, diz assim, né? E diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, ó, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Então, assim, você pode ficar só naquele, meu Deus, tem a fraqueza. Não, mas por quê? Aí vem o encorajamento, porque Cristo vai habitar em você nessa situação, né? Aí tem outro versículo aqui, ó, vou até pegar desse aqui, já está pronto. João, ele diz assim, ó, no mundo, o Senhor falou, né? No mundo passais por aflições. Mas, aí vem, ó, sempre um encorajamento, mas tem um bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, não fica só naquele negócio realmente eu vou ficar triste, eu vou passar por sofrimento, e você vai ficar lá, não. É verdade. Tem algo muito mais precioso por trás disso tudo, né? Então, é um encorajamento para a gente realmente, de fato, se alegrar no Senhor, porque tem um fim proveitoso. Sim. Aí tem outra aqui, que ele diz assim, 2 Coríntios 4,17. Que ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha só, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, assim, quando eu comecei a ler sobre essa questão da gente se alegrar no Senhor, eu fiquei muito encorajada pelas sequências dos versículos, porque nunca fica só no sofrimento e nas fraquezas, né, e na tribulação. Não, sempre vem algo. Olha, você vai ter algo muito precioso, né? Como ele fala aqui, para nós vamos ter o quê? Eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. É assim, meu Deus do céu, eu não consigo, né? Eu disse, Senhor, é assim, eu não consigo nem comparar e nem imaginar aquilo que o Senhor está produzindo em nós, esses momentos, se a gente de fato, assim... Aí eu volto para o versículo de Salmo que eu li inicialmente. Gente, quando a gente precisa de fato estar na presença do Senhor para sentir isso, né? Para a gente poder ver esse eterno peso de glória, essa acima da comparação. A gente vê que, o Senhor venceu. Amém. Todas as coisas, né? Ele está nos encorajando. Você vai passar também a função, mas ele venceu. Então, o Senhor está em nós. Então, com a presença dele, né? Como falou ali o Salmo, eu vou me alegrar diante de seja qual for a situação. Mas eu preciso de estar na presença do Senhor, né? Porque eu acho que é isso aí que é a chave. A chave, né? Estar na presença do Senhor. Para a gente provar, e vocês vão poder provar isso, ou já provaram, na verdade, né?
Isso que a gente está tentando explicar, porque aqui todo mundo já passou, a gente já se conhece um pouco, então a gente já viu um pouquinho a situação do outro e sabe o quanto que já passamos por momentos difíceis e podemos provar, né, do amor do Senhor, provar dessa presença do Senhor para suportar, para passar, né, por tudo isso. Amém. A gente estava desfrutando do alegrai-vos sempre, né? Só que tem a outra parte do versículo, que é alegrai-vos sempre no Senhor. Como a gente estava compartilhando, a nossa fonte da alegria. De onde vem essa alegria? Não é só uma conquista ou uma pessoa. Essa fonte da alegria é o próprio Senhor. E a gente muito vê também quando algumas pessoas se sentem assim um pouco solitárias e tal. Eu queria tanta coisa para poder me sentir feliz. Eu queria conquistar algo. Eu queria conseguir fazer alguma coisa. Então eu queria uma pessoa na minha vida para me fazer feliz. Só que se a gente for assim, né, isso é até uma dependência emocional, né? Se a gente for assim nessa dependência emocional, a gente vai acabar se frustrando. Porque a gente vai criar uma expectativa muito alta, pode até acontecer, mas você vai acabar se frustrando, porque você colocou uma expectativa alta demais no que não é nem tanto assim, não é real. E então, assim, quando a gente experimenta Cristo como a nossa alegria, quando essas coisas acontecem, apenas vem somar na nossa vida. Quando você nos dá uma pessoa que é da vontade dele, ou seja, já estou feliz em Deus, então essa pessoa vai só somar na minha vida, eu vou somar na vida dessa outra pessoa, isso é muito importante. A gente precisa ver que em todas as situações, a nossa fonte da alegria é o Senhor. Porque quando a gente tem o Senhor como nossa fonte de alegria, esse é o segredo. Porque vão vir situações difíceis, mas qual é a minha fonte de alegria? É o Senhor. É como Paulo diz, já aprendi a contente viver na alegria e também ao sofrer, porque a alegria dele não está condicionada a momentos, situações e pessoas. A alegria dele está condicionada a Cristo, que é a fonte da alegria dele. Isso é um aprendizado. Isso é uma experiência. É de busca, porque vai ter situações que a gente não vai conseguir. Vai ter situações de, poxa, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu não estou feliz, não. Eu estou triste, eu estou com vontade de chorar. Mas chora, se abre, né? E aí vai ter comunhão com o Senhor. E aí vai ter comunhão com o Senhor. Ele vai se alegrar. E no momento de... Não, aqui é um grande privilégio para a gente, verdade. né? A gente tem muitas pessoas que estão condicionadas a ter esses momentos de alegria só com essas coisas materiais. Isso. Mas nós temos esse privilégio de, mesmo diante das circunstâncias que não sejam favoráveis, a gente ter esse momento de comunhão com o Senhor e se alegrar, independente de onde estejamos, do que esteja acontecendo. E isso é um privilégio grande e que a gente também deve pregar para as pessoas também desfrutarem disso, né? Amém. Algumas pessoas não conhecem o Senhor e não sabem que podem estar passando por essas circunstâncias, tendo a presença do Senhor e se alegrando. E a gente, no nosso dia a dia, pode desfrutar disso, mas não ficar só para nós, né? Mas anunciar também para as pessoas desfrutarem disso também. Então, assim, os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando já percebeu, né? O caminho da felicidade é estar no Senhor, né? Amém. E assim, alguém falou, foi Priscila, né? Que falou das bem-aventuranças, né? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, tem 9 bem-aventuranças, né? Que bem-aventurado quer dizer feliz. Isso. Então, o caminho, não há tempo, não tem tempo, né, para a gente estar lendo as bem-aventuranças, mas vocês podem estar na sua casa com a Bíblia lendo e vocês vão ver o que está descrito lá, é o caminho da felicidade. E vocês vão perceber pelas características. Pobre de espírito. Isso, que a felicidade não é ganhar. Quando vocês começarem a ler e desfrutar ali no Senhor, vocês vão que a felicidade não é ganhar, é doar. É doar. E quem mais se doou? Foi o próprio Senhor, né? Então, aquele que doa é o mais feliz. Então, o Senhor, ele realmente é o doador universal, né? Então, se ele é a fonte, né? Nós podemos ir até ele, Amém. né? Amém. Nós podemos ir até o Senhor, porque ele vai dar tudo aquilo que nós necessitamos, né? Hoje, acho que cada um de nós, né, quando abrimos nossos olhos, quando nós acordamos, nós podemos, assim, ter o privilégio de dizer, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. O Senhor nos deu a esperança de mais um dia de vida, né? O Senhor nos dá tudo, o ar que nós respiramos, o alimento, tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Porque ele é a fonte, ele é a fonte de toda felicidade, é estar nele, né? E assim, então se você quer a felicidade, você vai ter que estar em Deus, você tem que ir até Deus, né?
E assim, quando, trazendo outro aspecto, né? Quando nós queremos, quando nós gostamos, por exemplo, Priscila, né? Tá tão feliz. E assim, ela encontrou o amado dela, né? E ela fica aí maquinando mil e uma coisa de fazer ele feliz, né? De alegrar ele, né? Com um bom dia, uma frase, um carinho, alguma coisa. Nós somos assim. Quando a gente, numa amizade, seja em um casal ou com o pai, o filho, né? Entre irmãos, a gente quer agradar aquela pessoa, quer satisfazer aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele também quer ser agradado e Deus tem um desejo no coração dele, né? E a gente e para nós agradarmos o Senhor, a gente precisa conhecer ele, né? É verdade. E aí, vamos lá. Tem lá Salmo 40, versículo 8, diz assim: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Amém. A tua lei está no íntimo do meu ser. Amém. Então, a tua lei está referente à palavra de Deus. Amém. Então, para eu conhecer, né? Eu preciso conhecer esse Deus, quem ele é, o que está no coração dele, qual é a vontade dele, para que eu possa agradá-lo, não é verdade? Então, aí assim, eu vou ter alegria em fazer a vontade dele, mas para isso eu preciso ter comunhão com ele, eu preciso ter uma intimidade com ele, né? E assim, o meu desejo vai ser agradar o Senhor. E é muito interessante isso, sabe? Mas que isso aí uma coisa vai trazendo a outra. Então, não é só a nossa felicidade, mas a gente tem um desejo continuamente, constantemente de agradar, porque isso vai nos dar satisfação e alegria de fazer isso, né? Então, como podemos fazer isso, né? Agradar a Deus, como é que eu posso fazer sua vontade? A gente vimos, né? Quer cooperar com o Senhor. Amém. Isso vai nos fazer feliz, né? Cuidar Assim das como pessoas. o pai ficou feliz no filho e o filho no pai, porque Deus tinha um coração de salvar a humanidade. E foi cumprido no filho. E o filho fez isso de bom grado, né? De todo o sofrimento que ele passou, né? Eu estou falando de Cristo. E aí ele se agradou e o pai, Deus Pai, se agradou no Filho, que é Cristo, né? E assim nós podemos também agradar o Senhor. Mas como? Lá em 1 Timóteo, né? Vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: a qual desejo que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor. O Senhor tem o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Mas para isso precisa de pessoas que preguem, né? Prega Então o essa é a evangelho. vontade de Deus, que nós preguemos o evangelho, né? Que isso tudo tem um objetivo, que é a edificação da igreja, né? Essa é a vontade do Senhor, né? Então eu mesmo sinto uma satisfação muito grande. Mesmo em meio a sofrimentos e tribulações, quando eu estou servindo ao Senhor, estou envolvido com as coisas do Senhor, eu estou sofrendo, estou triste, dói, continua. Mas eu sinto uma satisfação, uma alegria, como Priscila contou. É algo assim que a gente não consegue descrever com palavras. Eu não consigo descrever com palavras, mas é uma paz. É uma paz por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu não estou fazendo a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor vai me dar conforto, alegria. E em tempo oportuno, o Senhor, né, aquela provação, aquele sofrimento, o Senhor vai dar um alívio, né? Mas é no tempo de Deus. Mas enquanto eu estiver passando, eu não vou estar passando sozinha. O Senhor vai estar me dando alegria mesmo ao meu sofrimento. Parece uma coisa assim contraditória, mas é porque é difícil, sabe? A gente explicar isso, porque isso é uma experiência que temos que passar. É uma comunhão com o Senhor, né? Essa paz e essa alegria em meio ao caos, né? Mas o Senhor, por quê? Porque a gente está em comunhão com o Senhor, a gente está fazendo a vontade do Senhor. Então, o Senhor ele nos dá alívio, né? É verdade. E assim, que cada um, né, possa, diante do Senhor, né, ter comunhão, né, para que o Senhor, assim, de forma simples, que o Senhor possa, de forma clara, pedir ao Senhor, me mostra como fazer a tua vontade, né? E o Senhor me mostrar qual é o caminho da felicidade, que realmente que isso mostra ao Senhor, com tudo que a gente falou, né, e se resume, que o caminho da felicidade é fazer a vontade do Pai, né? É fazer a vontade de Deus.
né? Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, isso vai nos trazer a felicidade. Amém. E não fazer a nossa vontade. Então, se a gente Amém. fizer a vontade do Pai, isso vai nos dar paz, tranquilidade e vai dar a verdadeira felicidade, né? E isso nós podemos pedir ao Senhor. Senhor, mostra. Amém. Esse é o motivo. Então, se esse é o motivo, eu quero sentir isso. Eu quero passar por essa experiência, né? Amém. E isso, com certeza, vai nos trazer felicidade. Amém. E assim, essa noite, né, eu creio que a gente está tentando mostrar para cada um de vocês que está nos acompanhando é que existe sim um caminho para a felicidade, né? Porque, como a gente já comentou aqui, muitas pessoas têm muita riqueza e a gente percebe que isso não traz a felicidade. Quantas pessoas são ricas, milionárias, mas estão tristes, passando por porque não preenche, crise de sabe? ansiedade. É porque é algo que é como o texto a gente está estudando, é transitório, é um momento ali que você tem, você está naquele momento feliz, tá, mas daqui a pouco você vê que isso não é suficiente, isso não preenche. E eu acho que é isso que a gente está querendo mostrar aqui para vocês, que existe um caminho. Amém. E esse caminho para a felicidade é, de fato, o Senhor Jesus Cristo, Amém. né? Ele, Paulo e tantos outros aqui na Bíblia passaram por situações e eles desfrutaram dessa presença do Senhor, né? Desfrutaram dessa alegria. Sim. E aí eu vou lembrar de novo aqui, que é o versículo-chave do nosso tema. Filipenses 4:4. O Senhor diz assim, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz assim, outra vez, alegrai-vos. Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso. Amém. E a gente vê que Jesus Cristo olhar o caminho e todos ele está dizendo assim, estamos fazendo um chamamento. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Ó Senhor Jesus, eu vou ler o versículo porque eu esqueci. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Este chamamento que estamos fazendo hoje. Amém. Então, com esses compartilhados aqui, a gente finaliza o programa de hoje. Encoraja todos aqueles que nos acompanharam a ter essa comunhão com o Senhor, de desfrutar disso aí, que de fato é real. Como a gente mencionou nos versículos, as experiências dos apóstolos, as nossas próprias experiências, e que ter a comunhão com o Senhor traz essa realidade da felicidade, né? Que é algo que não é baseado em coisas transitórias, mas no próprio Senhor, que é eterno. E aí, até um versículo aqui que mostra em Lucas 10:20, que é, inclusive os discípulos, quando eles começaram ali a expulsar os demônios, a sair para pregar, aquilo ali trazia felicidade a eles. Mas o Senhor mostra algo ainda superior, que ele diz o seguinte: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. E o nome deles está rolado nos céus, faz a alegria dessa comunhão com o Senhor. São vislumbres, é como se fosse um pouquinho daquilo que a gente vai desfrutar por toda a eternidade. Então, se hoje a gente se preenche, se alegra e vê que vale a pena estar na comunhão com o Senhor, imagina a eternidade inteira. Então, não vale a pena trocar essa alegria, essa felicidade de estar em comunhão com o Senhor de forma eterna por essas coisas transitórias, como a gente mencionou durante o programa inteiro. Então, o encorajamento nosso é que todos vocês desfrutem, tenham essa comunhão com o Senhor, mas sempre com essa alegria de saber que vocês terão essa comunhão com Ele pela eternidade, que é isso que nos alegra ainda mais. Então, na próxima terça-feira, teremos uma nova equipe aqui desfrutando e trazendo uma palavra para vocês. E daqui a algumas semanas, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente em comunhão com vocês, trazendo mais uma palavra e desfrutando e tendo comunhão com o Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Abençoe a todos. Que Deus Amém. abençoe.